fizemos essa live na divulgação, é, posso falar Wallace Claro, direto? por favor, por favor. Claro, claro. Já foi uma coisa polêmica, porque as pessoas colocaram, as pessoas colocaram, que tema importante para possa ser debatido. E fiquei pensando, sabe, pessoal, que tema importante, mas que tema tão antigo, né? Tão constante, né? Ou seja, ele não é um tema, é um tema que está, a atualidade está sempre atual. Então, nada mais de você para falar, é muito importante você estar aqui conosco, né? Porque eu sei que você vai trazer novas reflexões para todos nós. Né? Então, o professor Dr. Wallace de Moraes, gente, ele é professor do departamento da UFRJ, de pós-graduação, né? Da UFRJ, de História Comparada, não é isso? E Isso, Filosofia, né? isso. São duas pós-graduações, né? Sou da pós-parada de filosofia também. Não é? Da UFRJ. Você coordena dois laboratórios importantíssimos que eu tenho acompanhado, principalmente o CPDEL, que é o Coletivo de Pesquisas Deocoloniais e Libertárias, que tem um canal do YouTube, não é isso? Que é o Sim, sim. CPDEL, que eu vou chamar de CPDEL. Assim que você chama, CPDEL? Isso, CPDEL mesmo, CPDEL. Muito CPDEL da legal, UFRJ. assim. E também o OTAL, que é o Observatório do Trabalho na América Latina, certo? Sim, certo. E também é autor de dois livros muito interessantes, que um é Governados por Quem? História das plutocracias no Brasil e na Venezuela, e o outro que é 2013, Revolta dos Governados, ou Para Quem Esteve Presente, Revolta do Vinagre. É isso? Quer falar mais alguma coisa do seu trabalho, além dos seus artigos, enfim, né, suas aulas agora, né? Então, assim, esses dois grupos de pesquisas, eles tratam, um foi o primeiro, né, que é o primeiro, que é o OTAL, Observatório do Trabalho da América Latina. A gente faz pesquisas lá sobre a questão do trabalho, né, sobre a questão, a partir da perspectiva dos trabalhadores, né, e direitos trabalhistas, e tanto no Brasil quanto em outros países também da América Latina, por isso esse nome. Né. E o CPDEL é um grupo, é o último grupo que a gente criou lá, e trata de uma perspectiva decolonial, antirracista, sobretudo, né, e também libertária. Quer dizer, então a gente junta duas perspectivas teóricas, filosóficas, epistemológicas, a gente pode chamar assim, na construção de um saber que é antirracista, anti-autoritário, antipatriarcal, anticapitalista também, né, e anti-estadolátrico. Daí entra o significado de libertário. Um libertário que tem uma relação direta com a filosofia, que a gente pode chamar assim, filosofia, teoria anarquista, né? Que poucos conhecem, porque, na verdade, há também ocorre, a meu ver, um grande epistemicídio, né? Uma crítica muito grande a essa perspectiva libertária, anarquista, tal como ocorre com a filosofia negra, a filosofia indígena, né? Com esse pensamento, né? Sempre foram excluídos da universidade. Então, estou tentando resgatá-los em seu conjunto, tanto o pensamento negro, indígena e também libertário, enfim, que possa defender a princípio, assim, o princípio fundamental é a defesa da liberdade, né? E de uma liberdade com igualdade. Acho que isso é o que guia as nossas inspirações, vamos chamar assim, inspirações epistêmicas e, enfim, filosóficas e etc. Que é mais ou menos isso. Então, eu acho bacana, porque é um movimento que, como eu falei, super importante, e está dentro das universidades. Acho que está abrindo um espaço bem importante, né? Para falar abertamente sobre, até, vamos falar assim, essas questões que poucos falam, poucos ouvem falar nisso. Vamos combinar? A gente está na Sim. academia, também professor, um monte de gente aqui, mas o que então seria, né, deocolonialismo? O que seria, então, na verdade, o que é racismo, né, nessa visão filosófica? A gente está falando de uma coisa diferente, de falar uma coisa de senso comum. Né? O que seria, como se constitui esse racismo? Como é que estão trazendo para a nossa questão da família? Como isso vem se perpetuando na história, né? Na história, aí vamos falar nas histórias, né? E as famílias também. Como é que nós, terapeutas de família também, podemos cada vez mais aprender com isso, perceber e ampliar até a nossa percepção. Vamos começar, então, pelo próprio tema, racismo na atualidade. Como podemos falar, então, do que é racismo, como se constitui, e fala também do neocolonialismo, que eu acho que a gente vai nessa linha e fazer essa ponte, como a gente pode trabalhar preconceito e discriminação na história das famílias e na nossa prática. Vamos lá? Vamos sim, vamos sim. Que legal, Ana. Acho que essa pergunta é primordial,
para a gente poder entender e, em alguma medida, sair do senso comum, né? Sim. Racismo, ele tem ele nasce, tem um período que ele nasce historicamente. Então, acho que isso é o mais importante para a gente poder entender. E como identificar isso? Quando que surgiu o racismo? E aí, dentro dessa filosofia decolonial, daqui a pouco eu explico o que é decolonial, mas deixa eu explicar primeiro o racismo, depois eu explico isso. Dentro dessa filosofia decolonial, o racismo nasce exatamente no momento quando os espanhóis e os portugueses chegam aqui nas Américas. Em 1492, no caso dos espanhóis, e 1500 aqui, no caso brasileiro dos portugueses. Então, a conquista das Américas é o momento fundacional da ideia de criação de raça. Veja, isso é importantíssimo, porque até então, nenhum europeu se autodeclarava como branco. Não existia isso. Né? Nenhum africano se declarava como preto, como negro, não existia. E nenhum indígena se declarava... No caso, assim, o indígena foi... a denominação de indígena como vermelho, né? Foi muito característica na colonização dos Estados Unidos. Né? Mas aqui em menor medida. Mas a primeira categoria colonial é a ideia de índio. Quer dizer, eu falei até no último vídeo que eu preparei lá para o meu canal, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, aqui existiu mais de... as sociedades, eu gosto de dizer o termo, né? As diversas... Não uso o termo tribos, isso não é... Isso foi uma criação antropológica racista, né? Racista, europeia. Então, uso sociedades indígenas. E as sociedades indígenas aqui falavam mais de 1000 línguas diferentes. Ou seja, mais de 1000 línguas diferentes, com 1000 culturas diferentes, com 1000 histórias, experiências, cosmogonias e práticas diferentes uma da outra. E aí o europeu chegou assim, você é índio. Né? Porque, na verdade, Colombo achou que estava chegando na Índia. Então houve aí também, acho que isso em alguma medida todos sabem, porque na verdade o objetivo era chegar nas Índias. Né? E aí como chegou aqui, aí falou, é índio. Ele criou o termo de índio, só que o índio é uma criação moderna. Né? Moderna é o seguinte, porque quando em 1492 aqui os espanhóis e os portugueses chegam, né, dá-se início à época moderna. Tá? Só para a gente poder entender isso. Então, essa época moderna, que hoje se utiliza o termo moderno com outra conotação. Né? Moderno é a pessoa que está na moda, é a pessoa que está toda moderninha, mas o moderno tem esse sentido de uma conquista das Américas. E veja, eu não utilizo o termo descobrimento, porque é um absurdo, e aí também é uma construção eurocentrada, dizer, descobriu-se o Brasil, descobriu-se a América. Como é isso? Como assim descobriu? Como é que eu vou dizer, chego no lugar e digo que eu descobri, se lá tem milhões de habitantes? Já tem gente. Exatamente. Descobriu? É porque, na verdade, nós acabamos reproduzindo um saber eurocentrado. Porque para o europeu houve uma descoberta. Para ele, porque não sabia que existia. Então, para ele é uma descoberta. Então, até hoje, mesmo 500 anos depois da conquista, eu digo conquista porque foi efetivamente uma conquista. Né? Os espanhóis chegaram aqui, os portugueses chegaram aqui e conquistaram, né? Conquistaram pela força, pela violência, pela atrocidade. Aqui no Brasil, estima-se que em torno de entre 6 e 10 milhões de indígenas foram assassinados nesse processo. Nas Américas, esse número vai para 20, 30 milhões de indígenas exterminados. Mas veja, indígena exterminado significa que não é só um indígena exterminado, não é só uma pessoa, é um extermínio de toda uma cultura, de todo um saber, de todo um saber. Por isso que esses autores que eu trabalho decoloniais, eles chamam de racismo e epistemicídio. Né? Então, assim, é um processo que dá início à ideia de raça, que diz que o outro é o índio, e tem um fato interessantíssimo, eu coloquei até na live lá ontem, que em 1492, quando os espanhóis chegaram aqui, eles... Bom, quem é esse ser que está aqui? Quem é esse índio? O que é isso? A dúvida, pasmem, a dúvida é se os indígenas eram humanos ou não. Porque naquele período histórico, sob o domínio da Igreja Católica, né,
a relação direta era o seguinte: se você tem religião, você é humano. Se você não tem religião, você não tem alma. E se você não tem alma, você não é humano. Veja, então naquele momento, a dúvida, e até que eles fizeram aí o Estado espanhol pediu à igreja para fazer um julgamento. Esse julgamento aconteceu em 1552, ou seja, 60 anos depois da conquista das Américas, julgamento para decidir o seguinte: se os indígenas eram humanos ou não. Olha, a igreja preparou um julgamento, que é um julgamento de Valladolid, em 1552. Aí decidiram que aí uma argumentação era de que o indígena não era humano porque ele não tinha propriedade privada. E que tudo que ele produzia, ele dividia igualmente para os seus. Olha que aberração. Né? Já era uma comunidade totalmente diferenciada, né? Totalmente diferenciada. E aí depois você... E o outra argumentação era: não, o índio tem alma sim, mas ele precisa ser cristianizado. Doutrinado. Doutrinado. Tem que acreditar no mesmo Deus, na mesma cultura que o europeu acreditava. Né? Bom, ele tem alma, mas ele precisa ser cristianizado. Então, assim, as duas perspectivas são racistas. Né? Só para finalizar e falar um pouco do negro, estou falando muito do indígena, só para rapidinho, eu vou explicar o que é a raça, que foi sua pergunta. Eu acho legal, porque a gente acaba falando muito pouco, né? Dos nossos, na verdade, né? Aqueles que estavam aqui no... Eu não sei... tá. Oi? Assim, não sei se eu falei demais aqui agora, mas só para tentar te explicar. Não, isso, tá legal, tá legal. E aí você, em 1552, com esse julgamento, decidiu-se que o indígena era humano, precisava ser... mas ele era um bárbaro. Humano bárbaro que precisava ser cristianizado. Então, a partir daí, esse indígena não podia mais ser escravizado. Bom, com isso, o que os espanhóis e os portugueses fizeram? Não, então a gente vai pegar escravos na África. Então, esse julgamento que decidiu que o indígena era um bárbaro, precisava ser cristianizado, levou para um tipo de trabalho que era de comenda. Ou seja, ele trabalhava para o senhor branco, mas desde que o senhor branco conseguisse cristianizar esse índio. Bom, de qualquer forma, esse índio é um sub-humano. Ele é considerado humano, mas é um sub-humano, porque não tem os mesmos direitos que o branco europeu tinha. Então, esse império foi para a África e aí sequestrou diversos povos africanos e trouxe para cá, para as Américas, para produzir riqueza. E aí, para o negro não tinha nem a dúvida se era humano ou não era. O negro era tratado como um animal. O negro era equivalente a um cavalo, um boi, né, um burro de carga. Né? Então, é essa perspectiva que deu início à ideia de raça, que até então não existia, e a sua consequência natural, que é o racismo. E por isso que hoje, a sua ampla maioria, o que eu sempre costumo dizer, aliás, foi essa a chamada que eu propus para você colocar para essa live, né? Que é como explicar que negros hoje ocupem as piores moradias, ocupem subempregos, os piores empregos e sejam parados nas blitz policiais, também ocupem os cemitérios com mais frequência do que outros jovens brancos e por aí vai. Assim, então, porque existe um racismo às vezes, muitas vezes não declarado, mas existe um racismo explícito. E aí, obviamente, os negros são os que mais sentem esse tipo de racismo. Os negros são aqueles que mais sofrem com racismo. Né? Porque é muito comum você ver, inclusive professores brancos, falar: não existe racismo no Brasil. Né? Mas aí é a questão de como é que se sofre esse. Né? Hoje seria... Eu fico até um pouco... Para mim, soa como uma aberração a pessoa que dizer que não existe racismo nesse país. E aí o ponto que eu quero tratar aqui. Todo racismo é institucional. Todo racismo é institucional. Quando você vai para uma universidade pública e você não vê professores negros, isso é um significado muito claro de que há racismo na sociedade. Quando você olha para o parlamento, quando você olha para os empresários das grandes empresas e só vê brancos, né? Brancos, mas sua maioria brancos homens, e em segundo lugar, brancas mulheres, e você não vê homens negros, e muito menos mulheres negras. A mulher negra, ela existe nesse país, infelizmente, para trabalho de empregada doméstica.
é isso, é esse papel destinado para ela, que é um absurdo, é mais excrescente, é maior excrescência, é maior significado do que é o racismo nesse país. Bom, e aí quando você vê que mesmo nas universidades públicas, em todos os espaços institucionais da sociedade, você vê um número de negros minoritário. Embora a população de negros seja maior, a população negra seja maior do que a população de brancos. E aí, hoje eu me deparei no IFIX professores dizendo que não tinha racismo no Brasil, que não tinha racismo no UFRJ. Pois é. Porque o discurso é muito diferente. O discurso é fácil você fazer essa desconstrução no discurso, né? Isso é bonitinho, as crenças, mas na hora... Por isso que eu acho que preconceito, o que você acha? É uma coisa, discriminação, e acaba ficando tudo meio velado. Ah, tá bem, eu não discrimino, eu estou falando o discurso aqui, mas tá bom, mas você vai casar com um, você vai adotar? Como é que fica isso na realidade da convivência? Não sei, pode ser uma pergunta? Pode ser, né? Sim, pode ser, sim. Existe várias formas de racismo. Várias. Dentro dessa pergunta grande, bacana, que a gente colocou lá no Instagram, e lembra que eu te mandei, que a Cássia mandou para mim, da revista Ela, que saiu no domingo, do Jornal Globo, o Instituto de Defesa da População Negra, que é um grupo de jovens, inclusive defensores, que interessam 1% de negros estão na área jurídica. Então, quem está defendendo, na verdade, a população negra, que é a maioria, que está em 66%, dos encarcerados são negros e pardos. Está respondida a pergunta até de uma pessoa que colocou no nosso Instagram. Isso tem uma estimativa, vamos dizer, estatística fundada? Tem, pelo próprio Departamento Penitenciário Nacional, e agora 2019. E 1% de negros nesse papel. Então, eles estão fazendo um instituto para poder trabalhar com abolicionismo. Eu achei tão interessante, né? Nesse lugar, fazer com que tem muitos negros presos por pequenas infrações que não deveriam estar ali. Poderiam estar com outro tipo de... Os processos ficam grandes para coisas pequenas, onde os brancos não estão. E claro que a cada 100 pessoas assassinadas, 75 são negros. Tudo estatística que está aí para vocês verem em instituições que dedicam. Só para a gente estar um pouquinho... Então, essa é a confirmação de que existe um racismo institucional nesse país. É a mais óbvia confirmação. E aí você tem um processo de mais de 400 anos de escravidão, e você não tem uma política, você não tem características, políticas públicas, né, decentes que possam incluir o negro. E quando surge uma política pública dessa para reparar os danos causados... Como a de cotas. Como a de cotas, por exemplo, aí se reclama totalmente, né? Então, há um reclame generalizado. Mas é um reclame generalizado que é um reclame que, quer dizer, é um conceito que eu gosto de trabalhar, que é um historicídio. Quer dizer, é você negar, é você desconhecer por completo a história desse país, negando, apagando a história de construção de negros nesse país. Assim. Então, é isso. Assim, é triste demais, é muito triste o que nós vivemos. Obviamente, eu acho que sim. A gente tem que... temos que ampliar, o Brasil, na verdade, tem que ampliar seus horizontes de modo a incluir essa população negra, de modo a distribuir renda, de modo a criar empregos decentes, criar empregos com salários, né? Criar e construir, aí, na medida do possível, a perspectiva do autogoverno. Isso também é fundamental, né? De estabelecer questões mais horizontais, menos hierárquicas, menos autoritárias, porque esse modelo com o qual a gente vive é um modelo muito fértil para todo tipo de racismo, né? São sociedades hierarquizadas, autoritárias, amplamente desiguais, né? Como o Brasil. Então você amplia a possibilidade de racismo, porque assim, e aí tem um cobertor curto. Então o trabalhador branco também tem pouco espaço, porque na verdade tem uma elite branca que explora a grande parte. Aí o trabalhador branco tem pouco espaço, e o negro tem menos espaço ainda. Então aí o negro acaba brigando com esse branco trabalhador por poucos espaços. E aí você é um terreno fértil para esse racismo que é absurdo, né? Então a gente tem que mudar todo esse processo. Hoje, um país que a gente vive é um país paraíso para banqueiros, paraíso para empresários, para, enfim, investidores internacionais, e que
infelizmente, aliás, não é de agora, isso é um paraíso para banqueiros há décadas. Né? Há décadas, Sim, desde a sim, ditadura sim, militar. Né? E sim, aí, sim. então, isso é como reverter esse processo. Né? Como estabelecer políticas de inclusão, como estabelecer políticas, né? E aí falando um pouco de família, né? Assim, como acho que aqui é um dos pontos fundamentais, né? Como a gente pode fazer essa ponte para inclusão de famílias e para que evitar que essas famílias sejam educadas de uma maneira que seja antirracista mesmo, que combata isso e combata todo tipo de racismo. Porque hoje assim, é muito comum dizer que não tem racismo, mas existe um racismo velado. É um racismo recreativo, que é absurdo, né? Que desqualifica negros, que desqualifica, enfim, descendentes, indígenas e por aí vai. Né? Então, assim, quando que nós vamos chegar num ponto em que a cor da pele não vai significar nada? Esse é o grande desafio. Não vai significar, assim, ó, não, se ele é negro, a cor da pele dele é escura, então eu já imagino. A priori, olha, veja como é que nós estamos tão condicionados. A gente vê a pele escura, e esse aí é pobre. Aham. Ou então, esse aí é É, ladrão. é perigoso, ele é Esse aí é perigoso. perigoso. Então, esse tipo de racismo, ele é deplorável. Mas nós somos educados assim. É uma educação Eu nesse até sentido. Eu conversei até com você assim, ai, coitadinho, aquele pedintezinho, uma criança branquinha assim, dito ai, coitadinho. E o negro, a criança negra lá, pobrinha, a gente nem olha mais, porque assim, veio daí. Eu até falei para você também, conversando sobre, acho que é bom falar também, que esse racismo também está dentro da população negra, né? Enquanto também você fala para o seu filho, né? Que eu falo, sai daí, seu criolinho, você não presta para nada, né? Então, assim, enquanto esse trabalhar dentro da família, essa questão social que está tão grudada de que se eu não tenho, eu não vejo um modelo onde eu possa, né, sair disso, eu acabo ficando também um pouco perverso entre os meus. Estou pensando sobre isso agora. O que você acha que a gente, como terapeuta de família, profissionais, professores, como é que é trabalhar essa desconstrução lá na educação primária, naquela primeira lá, onde você fala assim, você vale a pena porque você existe. Não é a cor da pele, não é sua sapiência, não é sua, né, condição só de intelectual, porque não é, né? A sabedoria está em todo mundo, a gente sabe muito bem. Mas, assim, como é isso desconstruir também de que eu não sou o pior, porque eu já nasci com a pele negra, porque eu já nasci com a pele negra no Brasil, já dificilmente já vou facilmente nascer em lugar mais pobre. Isso é a população maioria. Né? Então já vem todo esse monte de coisa que leva à vulnerabilidade. Agora, para continuar isso, que tem uma pergunta aqui: racismo institucional e estrutural é a mesma coisa? Duas pessoas perguntaram aqui. Então, Racismo institucional e estrutural é a mesma coisa? é praticamente a mesma coisa, assim, porque, veja, não existe racismo sem instituições. Sim. Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que, por exemplo, assim, vamos supor, vamos supor que eu fosse azul, tá? Minha cor é rosa, né? Vou usar um termo. Sou cor rosa. Ah, não, eu não gosto daquele que tem a cor vermelha, né? Bom, loucura da minha cabeça, eu posso discriminar pessoas que têm a cor vermelha. Mas se não existe instituições que imponham esse tipo de discriminação contra as pessoas, agora eu vou falar de cores, contra as pessoas negras, né? Então não tem racismo. O racismo, ele é colocado por instituições. A primeira instituição que garantiu o racismo, aliás, começou a conquista das Américas, que fez de negros escravos, foi o Estado. O Estado europeu. Primeiro ponto para a gente poder entender. Na verdade, não tinha um empreendimento particular que fizesse a escravidão. O empreendimento era estatal, governamental. Então, deu o Estado. O Estado cria a polícia, o exército, com características racistas. Você vai perseguir negros indígenas e fazê-los de escravo. Então, veja, essas instituições. Aí você chega aqui no Brasil, até falei numa outra live também. Chega no Brasil, a primeira coisa que você faz. Chegou na cidade, construiu uma cidade primeira. Primeira coisa, prisão. Você cria uma prisão. Depois você cria a polícia, que é que vai prender. Ou os guardas, enfim, diferentes nomes ao longo da história. Mas o equivalente é a polícia.
né? Aí você cria um governo e você cria uma igreja. A igreja dava bênção para os militares fazerem o papel de prisão, de prender os indígenas e negros. Ou, veja, o papel histórico, aí é simples, não precisa nem ser doutor para pensar isso. O papel histórico destinado para negros e indígenas é o papel de... Eles têm dois caminhos. Um, ou ele se subordina, se acultura, ou seja, abandona toda a sua cultura, toda a sua história, e passa a venerar, idolatrar a cultura do dominador, e aí ele tem que passar a ser cristão, ele tem que passar a amar o Estado, ele tem que passar a respeitar o governo, ele tem que passar a respeitar a polícia e ter medo da prisão. E respeitar o padre, e depois o pastor. Ele tem que fazer tudo isso. Abandonar toda a sua cultura. Bom, esse aí, e trabalhar, e principalmente, trabalhar produzindo riqueza sem reclamar para o seu senhor. Esse papel é o papel clássico que os impérios, não, o Estado espanhol, o Estado português, o inglês, todo o Estado europeu, queriam, destinavam para negros e indígenas. Se o negro e indígena respeitar tudo isso, tá ótimo, pode viver aqui, fica tranquilo, eu te amo, você vai trabalhar aqui conosco. Agora, se ele te respeitar vamos chamar aqui de aculturamento, essa subordinação, aceitar, se não se assimilar a cultura do dominador como sua cultura, e não respeitar toda a instrução do dominador, e não trabalhar para produzindo riqueza abertamente para esse trabalhador, aí tem outros caminhos para ele. 2, prisão ou cemitério. Quando tinha um cemitério, então, normalmente é em vala comum mesmo. É isso. Então, na verdade, a gente pensar que são 3 caminhos. Se aculturamento, trabalhando, produzindo riqueza, ou prisão ou cemitério. É isso. Até hoje, para negro e indígena, é esse papel. Sabe? Isso é a crescência do racismo. Agora, eu acho que a gente fala um pouquinho do neocolonialismo, que eu acho que a gente pode entrar nisso, que é um fator que a gente ainda vive, né? E que talvez a gente não dê conta. Eu gostei muito quando eu vi isso de você, pensar, nossa, colonialismo, né? Coisa antiga. Não, a gente tá com ele aí, né? Eu acho que essa questão de viver nesse modelo ainda, né? Fala um pouquinho desse neocolonialismo que eu vou ver. Vou falar. Então, o que significa esse projeto colonialista, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho lá no início da minha fala, que eu falei quando que os portugueses chegaram aqui, os espanhóis, instauraram a época moderna. Essa época moderna, que começa em 1492, ela impõe, ou seja, 2 espectros, uma raça humana, que é a branca, e a subhumana, que é a negra e indígena, tá? No status inferior. Bom, esse princípio, aí, ao mesmo tempo, se instala o colonialismo. Colonialismo é esse processo que significou a escravidão dos negros, né? E transformou aqui as Américas em colônias de países europeus. De países então, colonialismo. Uhum. A princípio, esse colonialismo teve um fim no século XIX, com a chamada independência dos países latino-americanos. Por exemplo, aqui o Brasil, em 1822, ocorreu a independência, né? Aquela farsa que foi o Dom Pedro, né? Enfim, que é ensinado nas escolas, inclusive na universidade também, né? A independência ou morte, etc. Bom, ali houve, na verdade, o rei de Portugal passou o poder para o seu filho, e aí deu o nome de independência, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito agora, né? Mas aí, qual foi o ponto? A questão é que a colonialidade significa que os princípios colonialistas que escravizaram e que subordinaram negros, indígenas e seus descendentes, eles permanecem até os dias atuais. Daí o termo de colonialidade, uma colonialidade que alguns autores chamam de colonialidade do poder. É um poder que se instaura subordinando esses 3 caminhos que eu falei para vocês aqui agora. Caminho do aculturamento, da prisão ou do cemitério para negros e indígenas. Então, esse princípio que sempre existiu, né, desde o colonialismo, permanece até os dias atuais. Daí o termo de colonialidade. E aí ser decolonial significa lutar contra essa colonialidade existente até os dias atuais. Não sei se eu me fiz claro. Então, assim, é por isso que o meu grupo é decolonial, porque ele se propõe ao fim ou à crítica, a lutar contra essa perspectiva da colonialidade que é caracterizada pelo racismo. Atravessa tudo. Racismo atravessa todos
todas as formas de organização. E é por isso que esse racismo é institucional, ele é estrutural. Né? Ele é institucional porque é garantido por instituições. Porque, assim, se eu não gosto do branco, mas se eu posso não gostar de branco, por exemplo, né? Não é meu caso, obviamente, mas vamos supor que eu não gostasse. Uma pessoa não gosta do branco. Mas se esse branco não tem prejuízo em ocupar emprego, em ocupar escola, em ocupar as instituições, não tem racismo. É uma coisa na minha cabeça. É uma coisa na cabeça da pessoa. Agora, se você percebe que nas escolas, nas boas escolas, nos bons empregos, nas boas universidades, os negros não ocupam, então há um racismo institucional. Ou se, por exemplo, quando o negro passa, tem uma blitz, e se tem negros dentro do carro, e esse carro é parado pela blitz, isso é institucional. Enquanto os brancos não são parados. Perceba? Ou que os negros são mais parados do que os brancos. Então, isso é racismo institucional. Então, é nesse sentido que aí existe racismo, porque o racismo é sempre via do Estado. Por isso que eu costumo falar que uma luta pela liberdade, que eu acho que é o maior dever de todo antirracista, acho que de todo revolucionário, de toda pessoa, é a defesa da liberdade, não tem bem maior para a gente. E uma luta pela liberdade para negros, indígenas, seus descendentes, deve ser uma luta anti-estatal. Porque o princípio do Estado hoje é um princípio que foi criado lá por Thomas Hobbes. Por exemplo, o princípio de que o Thomas Hobbes que escreveu o livro dele, que é o Leviatã, de 1651, e lá estava estabelecido assim, a liberdade como mal. Portanto, por quê? Porque o Hobbes partiu do princípio que os homens são maus. O homem é o lobo do homem, é uma frase do Hobbes. Se não tiver Estado, segundo Hobbes, teria uma guerra de todos contra todos. E essa guerra, portanto, como solucionar isso? Necessidade do Estado. Então, é o Estado que vai garantir. Só que o Hobbes não diz que o Estado vai garantir o interesse de quem governa. Obviamente, o Estado, historicamente, não foi criado para garantir interesse de negros, longe, muito contrário. O negro sempre foi alvo desse Estado. Indígenas também. As indígenas estão sendo exterminadas até hoje. As suas terras estão sendo tomadas até hoje. Até hoje. Suas terras estão sendo queimadas. Mais de 500 anos de extermínio dos povos indígenas nesse país. Mais de 500 anos de extermínio de negros. Eu costumo dizer, os negros estão sendo exterminados nas favelas, nas periferias, enquanto os índios estão sendo exterminados nas suas florestas. Isso é racismo. Isso é realizado, se não é realizado pelo Estado, é realizado com a anuência do Estado. Porque o Estado nasceu e a gente pode estender isso, que eu sei que você fala também, para o sexismo, patriarcado também e para outros, né? Porque a gente está falando a mesma coisa. Enquanto as mulheres estão lá no lugarzinho dela, na casa quietinha, tudo bem, mas começa a ocupar espaços onde é dos poderosos, né? Do patriarcado do homem, começa a ficar complicado. A gente ainda tem mulheres no mesmo lugar recebendo menos, ainda é assim, né? Então, assim, como a gente está vendo desses lugares que estão com outros também, como gays, lésbicas, enfim, né? Transgêneros, que ainda tem nesses lugares ainda. Agora tem uma pergunta boa. É muito legal você. Posso falar um pouquinho das questões das mulheres? Acho que era legal. Posso ou não? Fala. Depois tem uma pergunta para você que fizeram aqui, bem bacana também. Vamos lá. Só falar a questão das mulheres um pouquinho rápido, vamos fazer um histórico. Muito legal se tocar nesse ponto, pelo seguinte, eu acabei dando uma live ontem e eu falei disso, e eu vou falar um pouco aqui. Na verdade, quando acontece o genocídio de negros indígenas nas Américas e na África, também ocorreu o genocídio contra mulheres brancas na Europa. As mulheres que foram acusadas de bruxaria. Sim. Foram de bruxas. Muito bom isso. Não foi centenas, milhões de mulheres. Essas mulheres acusadas de bruxaria na Europa, durante o século XVI, no processo de Inquisição, elas foram queimadas vivas. E queimadas vivas por quê? Porque eram elas que passavam de... o que o Grossfogel, no autor que eu dei ontem, eles chamavam de mulheres indo-europeias, né, que eram as mulheres populares que eram responsáveis, né, pela herança cultural de suas sociedades. Sim. Então elas passavam... Ciganas, árabes, que tinham tudo sua forma. Elas passavam oralmente toda uma história,
E elas eram aqui, protegiam as comunas, antes, nesse processo de cercamento dos campos. Porque, na verdade, é importante entender isso, que as pessoas também não sabem do ponto de vista histórico. Na própria, veja, eu estou falando de Europa, que saí até das Américas agora. Na Europa, existiam as comunas livres, várias comunas livres por toda a Europa. E essas comunas não tinham Estado, não tinham governo, e as pessoas que lá viviam, elas colhiam, plantavam e distribuíam entre si. E o papel preponderante dessas comunas era de mulheres, que eram responsáveis pela espiritualidade, por passar por conhecimentos astronômicos, biológicos, etc. E aí o que aconteceu? O patriarcado branco, e aí se estourou o patriarcado branco, resolveu exterminar essas mulheres, acabar com o poder dessas mulheres, para justamente... E aí se estabelecer um poder hierárquico, autoritário, patriarcal, portanto, do homem, e com o poder, a associação entre Estado e Igreja. E aí você... Eu lembrei das bruxas de Salem, né? Lembrei das histórias das bruxas de Salem, que foram perseguidas, mulheres que pensavam diferente, ciganas, né? As árabes que tinham danças diferentes. Que não queriam compartilhar e professar o cristianismo que estava isso, sim, até protegendo sua própria cultura, para não perder, né? Não deixar sua cultura ficar perdida. Tem uma pergunta boa aqui, hein? Como trabalhar o decolonialismo com crianças negras e brancas? Porque acho que quando a gente voltando para a família de novo, porque eu acho que a gente precisa saber, nós, terapeutas de família, e nós, Associação de Terapeutas de Família, a gente precisa ter muito isso, né, forte nós. Como a gente vai trabalhando com essas famílias? Porque a gente trabalha muito com o que vem, né, os sintomas, a questão dos relacionamentos, mas a desconstrução social, que é hoje uma vertente importante do construcionismo social, né, da escola, é trabalhar com isso que vem pronto. Esses preconceitos, Heidegger falava de pré-conhecimento. A gente já vem com um monte de coisa, e eu acho que as crianças, talvez, até o Raul que perguntou, a criança também não é mais ingênua, ela já vem toda, né? Ela já vai crescendo, aprendendo um monte de coisa, até não verbalmente, não é? Então, eu fiquei pensando como é que essa desconstrução, eu falo do decolonialismo, uma das coisas que eu pensei, o que você acha para a gente desenvolver? É a gente primeiro trabalhar com histórias, não com essa história oficial que a gente aprende. É a gente poder liberar os nossos filhos e nós mesmos para conhecer as outras histórias. Historiador negro, historiadora negra escreve outras histórias. Historiadora europeia, mesmo branco, ela escreve outras histórias. A gente, na verdade, ouve uma história que a gente acha que é a única, essa oficial de escola que a gente aprende. Mas tem tantas histórias, né? Talvez a gente precise ler mais e ensinar os nossos filhos a ler mais as histórias que tem possíveis por aí, não aquelas que a gente ouve já desde pequena construída. Né? Porque eu ouvi Chapeuzinho Vermelho, eu vi um monte de coisa, eu vou aquilo repetindo. Mas tem as outras histórias que têm a ver com as histórias, né, da humanidade. Depende se ela é na Europa, se é nas Américas, mas são histórias de pessoas. Então, eu fiquei pensando, Raul, aí eu queria que você falasse sobre isso. Talvez possa ser um meio de trabalhar, nós como profissionais, educadores de modo geral, vamos trabalhar a cultura lá na história. Por que eu tenho que trabalhar a história da família naquela cultura que ela tem? Por exemplo, como eu conversei, eu sou neta de negro e de libaneses, duas culturas excluídas também nesse país. Enfim, né? Porque o Oriente Médio e afrodescendente. Então, como é trabalhar essa minha raiz tão bacana, com tanta coisa forte? E será que nós perguntamos isso? Será que a gente dá tanta atenção a isso? Nos nossos, né, trabalhos com família, né, trabalhar essa cultura forte que vem, né, da questão do feminino, do masculino, do gênero, do poder. É importante, né? Sair desse lugar do médico que fica só no sintoma, no que eu vou tratar, para aquilo que está mais infiltrado. E são mudanças que são muito mais fortes, porque é mudança do pensamento, não é? Mudança de reflexões. O que você acha? Fala disso, que eu achei ótimo isso. Como é que desenvolve essa pergunta aí? Como decolonialismo pode ajudar aí? Oi, Ana, desculpa, não entendi. Então, desenvolve essa pergunta que eu falei por um lado, né? Nós, terapeutas de família, e você fala pelo seu lado todo do historiador, do filósofo, né? Como é que a gente pode usar isso mesmo, né? Até orienta a gente da indicação.
eu acho que esse ponto muitíssimo interessante, e aí eu quero falar agora de um conceito que é de colonialidade do saber. Veja, é a associação do conceito de colonialidade, né, tem a do poder e tem a do saber. O que significa essa colonialidade do saber? Significa que quando as nossas crianças vão para a escola, vou repetir o exemplo, né? Aquela criança, quando a gente vai para a escola criança, ela aprende que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Sim. Depois ela aprende que o Dom Pedro I criou a independência do Brasil. Depois ela aprende que foi a princesa Isabel que aboliu a escravidão. Aboliu a escravatura. Escravidão. Percebe isso? Então, assim, e aí depois ela aprende que os negros, né, eram os escravos, portanto, subordinados, inferiores. Né? Ninguém, veja, essa forma de o saber que é passado nas nossas escolas, que é o saber também repassado pelas nossas universidades, ele reforça o racismo. Porque você não vê nas nossas escolas a questão positiva para o negro. Não vê na nossa escola positiva para o indígena. Muito ao contrário, o indígena é o preguiçoso. Isso é ensinado. Os indígenas não queriam trabalhar. Não, que o afrodescendente também ele é muito submisso, ele aceita tudo. Eu já ouvi isso. Perceba isso. Então, veja de novo, estou querendo mostrar aqui o que é racismo institucional. Como que se constrói. E aí você cria o racismo lá, quase que no berço para a criança. Primeiro contato que ela tem com o saber. Ela aprende essas perspectivas racistas, sabe? Sempre, você não tem papel positivo. Agora, imagine comigo aqui, Ana. E aí eu queria até que todo mundo pensasse um pouco sobre isso. Quando os portugueses, porque ela fala, não, os indígenas são preguiçosos, não querem trabalhar, são indolentes, etc, etc. Várias coisas pejorativas em relação aos indígenas. Mas peraí, qual é a vantagem do indígena? O indígena tinha aqui tudo para ele, a terra inteira toda dele, podia colher, plantar, pescar, fazer o que for, e praticar dança, enfim, e amar, né? E aí chegam os portugueses e falam, não, agora você vai ter que trabalhar para mim. E você vai ter que trabalhar para mim 10, 12 horas por dia. Aí já falou, eu não vou trabalhar para você. Por isso que o índice de suicídios indígenas, já tem estudos que mostram isso, foram enormes. De indígenas que preferiam se suicidar do que ter que trabalhar, produzir. E aí, claro, veja como é que tudo é o ponto de vista. Como se ensina a história na nossa escola de um ponto de vista do dominador, que para o dominador, o indígena não quer trabalhar para mim, prefere se suicidar, então ele é preguiçoso. Agora, se você inverte esse processo e olha do ponto de vista do indígena, o indígena fala, pô, o indígena está certo. Por quê? Porque ele tinha que trabalhar para produzir riqueza 12 horas por dia para o dominador. Eu não trabalharia. Eu não sei você. Eu não sei quem está nos ouvindo. Eu não gostaria. Sou maluco? Né? Se eu trabalhava antes das chegadas por 3 horas por dia, 4 horas por dia eu conseguia caçar, pescar, colher e viver muito bem, por que agora eu vou ter que trabalhar 10, 12? Entende? Eu também seria um preguiçoso. Mas aí tudo é questão do ponto de vista. Se nos ensinassem nas escolas que o fim da escravidão aconteceu pela ação direta dos próprios escravos, isto é, ação direta é um termo anarquista, tá? Um conceito anarquista. Eu vou explicar melhor. O que significa ação direta? Ação direta é que as pessoas, quando elas fazem com as próprias mãos, sem precisar de representação. Isto é, se você imagina que os negros, eles quando fugiam, formavam seus quilombos, formavam seus mucambos, enfim, e fugiam nesse processo de libertação, de ajuda mútua, para usar um outro termo anarquista, ajuda mútua com relação aos outros escravos, a outros seres escravizados. Se você entende que isso implodiu a próprio regime escravista, aí você dá uma ação positiva para o negro. Você ensina positivamente, olha, ele conseguiu pelas próprias mãos, foi uma luta pela liberdade. Olha para que seria bonito ensinar na escola. Como é que foi isso? Não, os negros lutaram pelo fim, os negros lutaram pela liberdade deles, os negros lutaram pela igualdade, os negros praticaram ação direta, praticaram ajuda mútua, praticaram uma revolução social. Mas não. Como é que é ensinado? A princesa Isabel
ficou com peninha dos negros, foi lá e assinou o Uma fim da boa escravidão. princesa, E também aí tem dia do índio, tem dia da consciência negra, mas o que consciência nós temos disso? Dia do índio, bota só aquele negocinho de índio na cabeça, bota a criancinha assim, mas o que eles aprendem da relação da cultura importante indígena, inclusive de manutenção da nossa humanidade? Porque se tem alguém que ainda mantém o meio ambiente, é o indígena ainda, porque ele é integrado no meio ambiente. E aí o negro, que consciência negra? A gente fala assim, é dia de zumbi, não é dia de zumbi, gente. É dia de consciência negra, de parar e refletir desse racismo, refletir sobre tudo que o povo africano sofreu e sofre na humanidade. Né? O que está acontecendo? Por que não tem dia do branco? Porque não precisa dia do branco. Por que tem dia da mulher? Porque precisa lembrar que nós fomos e somos ainda, né, deixadas de lado em muitas coisas, que em 8 de março muitas mulheres foram queimadas vivas na fábrica porque fizeram um movimento diferente. Por isso, de trabalho, querendo, né, trabalhar menos. Então, assim, é para isso, é para a história não ter só uma forma de ser contada, mas isso acontece que vira um dia de feriado que você adora, porque vai para a praia, não faz mais nada, não é isso? Não pensa. Então, isso é uma coisa importante, que eu acho que isso é político. Político no sentido melhor da palavra, talvez decolonialista, pode ser, não sei. Vou te perguntar isso. Quem refletir sobre isso, parar na escola? Eu volto à pergunta que eu gostei. Como trabalhar com criança branca e negra? Trabalhar sentando com as crianças da nossa família, com as crianças que a gente atende e fala, você sabe por que hoje é dia do índio? Sabe qual é a história do índio? O que você aprendeu? Vamos ver de outra forma? Vamos estudar também nós, né? Acho que nós temos que estudar mais. Você é professor da universidade, eu também estou, mas eu preciso estudar muito mais sobre como eu olho isso, né? Como eu percebo isso, como isso entra na gente, não é, Ola? Se a gente... Então, até a Vera colocou aqui, como desconstruir esses conceitos? Vera, vou te falar. Eu acho que a gente não tem como preconceito de não arranca. A gente vai ter que criar crenças diferentes, né? Colocar outras possibilidades no que já existe, porque o que existe não vai acabar. Não sei, eu penso assim. A gente vai ter que trazer novas perspectivas, porque vai continuar tendo o preconceituoso, né? Vai continuar tendo aquele que vai ter visão colonialista. Vai continuar, eu acho. Mas vai ter também aqueles que vão ter um movimento oposto, libertário, né? De pensamentos mais abertos. Eu acho que a gente pode pensar nisso. Esse momento aqui agora, que eu, de novo, a TF, agradeço a TFJ. Foi um presente para mim ter conhecido você e estar com você. Me sinto o mais libertária, né? Porque cada vez mais, quanto mais a gente conversa com pessoas que falam diferente, que trazem visões diferentes. Olha só, você não está falando nada de invenção, né? Você não é um revolucionário, você é um reacionário, você é uma pessoa que traz pensamentos que existem para a gente só pensar, gente, olha como está na nossa cara, a gente não vê às vezes, né? Eu penso que talvez seja nosso papel como adultos, que já passamos dessa fase, o que a gente faz com quem vem aí, né? Com as próximas gerações. E aí eu queria que vocês... Nós temos aí 5 minutos. Oi? Temos 5 minutos. Fala um pouco que você quer falar aí, um pouquinho, para fechar aí. Temos 5 minutos. Ah, então tá. Fala aí, eu quero que você agora fique... Olha, todo mundo falando aqui, olha, você é maravilhoso, o tempo passa rápido, passa mesmo. É uma conversa construtiva. Gente, eu vou falar, é um presente para mim, vou falar de novo. Eu aluguei ele um tempo, há uns dias antes da live, eu não queria parar de conversar com ele. Aí, então, vamos falar um pouco do seu canal? Vamos falar um pouco do seu canal? É do YouTube. Então, é CPDE, eu vou escrever aqui, ó, CPDEL, ai, tem que botar tudo maiúsculo. No YouTube. Você está fazendo aula toda semana? Sim. Então, eu estou subindo um vídeo toda semana. Eu acho que hoje deve subir um vídeo novo. Ontem subiu uma aula. Eu vi, que é o Laboratório Coletivo de Pesquisas Decoloniais e Libertárias. Gente, é aula, é o show. A gente aprende muito. Ele vai falar dos teóricos, né, do Boaventura, vai falar do... Eu já anotei todos os teóricos aqui que eu quero ler sobre eles. O Grossfogel, né? Isso, Grossfogel, isso. Grossfogel, o do Céu, Boaventura, que eu já gosto, Souza Santos. E é uma aula para a gente disso tudo que a gente está falando e que cada vez mais. E o que mais você pode deixar para a gente também de apoio para nós, terapeutas de família, que a gente pode aprender mais, que a gente possa
dar sugestões e orientações, né, para a gente aí agora. Aproveita esses minutos, fala para dar uma aula para nós na prática, dá um apoio aqui. Então, eu acho assim, se tem alguma coisa que eu gostaria de deixar, assim, algum tipo de, de, enfim, de uma sugestão, né, de vida, né? Eu acho que o mais importante é a gente ter sempre o amor como nosso guia. Que Acho que isso é o bacana. mais legal, assim. É o mais bonito, assim, ao meu ver. Assim, é o amor ao próximo, é o amor, enfim, esse compartilhamento de um sentimento é gostoso, assim. E esse amor, ele tem que estar casado com algumas outras coisas importantes, como a liberdade, a mais ampla defesa da liberdade, assim, seja na família, seja no indivíduo, seja na sociedade, no coletivo. Esse amor, um amor ao próximo, que na verdade são alguns princípios que me guiam, assim, né? Para mim são muito importantes, né? Então, amor ao próximo. Aliás, vou até citar aqui, já que eu falei tanto, fiz uma grande crítica à instituição igreja, mas vamos fazer crítica ao legado que Jesus deixou, não, né? Então, Sim, acho que dois legados Jesus Cristo deixou fundamental. Um que é o amor ao próximo e o outro que é o repartir do pão. Tá? Que hoje bacana. a maior parte dos que se dizem cristãos abandonaram por completo isso. Né? Não sequer pensam no amor ao próximo e sequer pensam no repartir do pão. Esses são dois princípios fundamentais que poderiam guiar. Né? E aí eu quero associar a esses princípios a ideia de defesa da liberdade. E essa liberdade, aí agora falando, já falei de Jesus, vou falar do anarquismo. A perspectiva da liberdade para os anarquistas, ela só pode se concretizar como igualdade. Porque não adianta ter liberdade, uma estrutura completamente desigual e hierárquica. Não adianta, isso não é liberdade, isso é escravidão. Então, amor ao próximo, repartir do pão, mais ampla defesa da liberdade e da igualdade são princípios caríssimos que se a gente tiver esses princípios como nosso guia, a gente só vai produzir coisa boa. Pelo menos é isso que eu penso. E aí, seja no nosso trabalho, seja no meu caso, eu sou professor, né, nas minhas aulas eu procuro passar essa ideia, mas eu acho que para os psicólogos, para os terapeutas, para os assistentes sociais, né, que eu acho que é o que compõe a ATF, né, Sim, também, ter isso como princípio. Sobretudo, assim, a transparência, sabe? Acho que ser honesto, falar a verdade, poder distribuir. Enfim, acho que isso, e tendo esses princípios, a gente vai longe. Consegue desconstruir essa. Porque, no fundo, o que nós temos hoje é uma perspectiva de ódio ao outro. O racismo, o combustível do racismo é o ódio. O combustível da discriminação, do patriarcado, é o ódio. O combustível que faz com que a comunidade LGBTI, seja discriminada, é o ódio. Então, esse ódio que muitos cristãos, que se dizem cristãos, mas têm como ódio o seu princípio, isso é um absurdo, sabe? muito Então, absurdo. é isso. Então, acho que quero convidar a todos, não sei como é que está acabando, mas ir lá no Não, canal. pode falar, quando acabar, que vai aparecer uns minutinhos, eu te falo. Tá indo. Lá no canal, tem esse canal do YouTube, né? Que é o CPDEL UFRJ, que eu estou dando aula para os meus alunos, agora na época da pandemia, então resolvi criar o canal, mas está aberto para todo mundo. Assim. Então fica disponível lá. Então quem quiser, quem tiver. Opa, Carla Rocha colocou The Power. All the power to the people. Boa, Carla. Que é o lema, Isso aí, cara. é o lema dos Panteras Negras, né? All the power to the Isso people, aí. todo poder ao povo. Acho isso muito, muito interessante. Esse é o princípio. Assim. Então, é isso. Eu quero muito, Ana, foi um enorme prazer conversar com você aqui hoje e conversar com você, né, nos dias que a gente conversou para a gente preparar essa live. Muitíssimo obrigado pelo convite. Foi um enorme prazer estar aqui com você, com o seu público. E estou aí aberto. Sempre que precisar, né, me convidar, eu virei aí para falar dos temas mais variados que você queira. Né? E sempre numa luta, assim, de modo geral, uma luta sempre antirracista, né, antipatriarcal, enfim, uma luta antidiscriminatória, vamos chamar assim. E de amor.
com amor, como você falou, tudo caminha, né? E você passa isso, viu, Olha? Você passa esse amor, esse carinho, esse sorriso bacana, muito legal, muito gostoso. Agora eu vou te pedir mais uma orientação, gente, eu vou aproveitar que tem tempinho ainda. Claro. Orienta a gente sobre leitura, eu acho que é legal, que leitura a gente pode começar a ler sobre isso? Deocolonialismo, sobre essa questão, sabe, do que você acha que pode ler, uma coisa que pode ser do básico ao mais complexo. E também filme, que eu acho que é bacana. Eu trabalho muito com meus alunos com filme, eu acho que o filme toca muito, né? Então, além da gente trabalhar com toda essa questão acadêmica, o que pode? Eu acabei de ver o seriado Anne with an E, com E, né, que é do século XIX, é muito interessante porque passa por toda uma questão de preconceitos, né, da adoção, a menina adotada no interior de uma cidade na Inglaterra, sobre a questão do negro também que aparece, quando ele sai desse lugar também do escravo, passa por muita coisa, eu gostei muito, vou dar essa indicação para quem gosta, que eu gostei bem legal, porque ela é uma menina libertária, ela acaba trazendo muita perspectiva de mudança. É uma branca, mas ela é ruiva. Ela tem problema com preconceito porque ela é ruiva, sardenta e feia. Então é outra coisa que a gente não pensa. Então ela toda fala que você é uma estranha, esquisita. Além de ser órfã, de ter sido adotada, você ainda é, por cima, ruiva. Você imagina, hein? Ruiva, sardenta e feia. Então, ou seja, é a coisa que você fala da raiva, né? Do ódio.